Oi, meu nome é Julie Yang e eu vou falar sobre a história do realismo, também conhecido como naturalismo, em Portugal e no Brasil. Mas primeiramente eu vou fazer um pequeno resumo sobre esse movimento e o que foi ele. O naturalismo, também conhecido como realismo, ele surgiu na metade do século XIX e teve seu fim no final do século XX. Esse movimento ele se manifestou na literatura, nas artes plásticas e no teatro, como o objetivo de ser anti-romantismo, completamente ao contrário do que o romantismo pregava. Por isso, esse período era conhecido como ciclo antirromântico, pois ele era completamente contrário do que o romantismo pregava, mostrando ideias reais, claras e materialistas. A ideia principal do realismo era derrubar o que o romantismo tinha construído e tratando desses assuntos reais e de como a sociedade realmente era na realidade, de como as pessoas viviam. Em suas obras, os escritores faziam, na sua maioria, críticas à opressão, a sistemas políticos, a preconceitos e com o objetivo de que houvesse uma mudança ou que acabasse este preconceito, essa injustiça. Agora eu vou falar sobre o naturalismo em Portugal. Ele teve início com a obra chamada O Crime do Padre Amaro de Sá de Queiroz. Este que foi conhecido como o precursor do realismo em Portugal. Ele também escrevia outros livros, como O Primo Basílio e Os Maias. E as suas obras elas retratavam a sociedade portuguesa do século XIX, com a alta, baixa e média burguesia, traições e clero, os aristocratas e etc. O realismo brasileiro, ele basicamente se resumiu em dois grandes artistas, Raul Pompeia e Machado de Assis. Este, que ficou realmente muito conhecido como um dos maiores escritores do mundo com o seu livro Dom Casmurro. E também conseguiu um maior legado artístico realista, mesmo tendo iniciado sua carreira em pleno romantismo. É isso. Oi, meu nome é João Biral e eu vou falar um pouco sobre o naturalismo e o realismo. Então, vamos lá. A primeira característica é a valorização da objetividade e dos fatos. A segunda característica é impessoalidade e apagamento das ideias do autor. A terceira característica são as descrições de tipos sociais e as formas típicas. A próxima característica é a fim das idealizações, retratos de adultério e miséria. Próxima característica é a prevalência das formas românticas e dos contos. Bom, a próxima característica é as críticas à hipocrisia da nova classe social, que é a burguesia. Bom, a próxima característica é a aceitação da realidade realmente como ela é. A próxima característica é o esteticismo. Esteticismo que lembra o quê? Estética. Então, é uma escrita de forma embelezada, sim, mas com o mesmo sentido, mas de forma diferente, muito mais bonita. Ocorre também a tentativa de explicar o real, assim, usando a ciência ou o realismo mesmo. Agora eu vou falar um pouco sobre as características do naturalismo. A primeira característica é a radicalização do realismo, ok? A segunda característica é a oposição aos ideais românticos. A próxima característica é que o naturalismo ele tem uma linguagem coloquial, muito clara e objetiva. Descrições minuciosas, visão mecanicista do homem, tem também um romance experimental. Existem alguns temas obscuros e fora do comum. Alguns personagens que são patológicos, ou seja, personagens que têm algum tipo de doença, que são desequilibrados, esse tipo de coisa. Tem um foco na análise do comportamento humano.
sensualismo e erotismo. E a última característica é a explicação pela natureza. Eu sou o Luca, número 18. Bom, eu vou falar agora sobre os principais artistas do realismo e naturalismo brasileiro. Bom, vou começar com o que foi um dos mais importantes, né? Que foi o Machado de Assis. Ele teve muitos livros escritos, ele foi um grande artista. Por exemplo, alguns livros escritos: Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Bordas, entre vários outros. O Machado de Assis, ele foi considerado por muitos o melhor escritor na literatura brasileira e também o maior e melhor escritor negro de todos os tempos, pois ele escrevia todos os tipos e gêneros literários. Agora eu vou falar o Luizio Azevedo. Ele foi um grande artista também, mas na parte naturalismo. Ele escreveu os livros O Cortiço, Casa de Pensão e O Mulato. Ele foi considerado o maior representante naturalista da literatura brasileira. O Domingos Olímpios. Ele também foi um artista naturalista. Ele escreveu o livro Luzia, Homem, que foi a sua principal obra, que retratava uma obra de romance regionalista. Aí eu vou falar do Adolfo Caminha. Ele foi um artista naturalista. Ele escreveu o livro O Bom Crioulo. E aí ele foi considerado um dos escritores mais relevantes do naturalismo brasileiro. E escrevia as suas obras eram escritas com temas muito censurados, como exemplo, O Bom Crioulo, e retratava um romance que se falava do homossexualismo. E por último agora, o Raul Pompeia. O Raul Pompeia, ele foi um artista naturalista e realista. Ele escreveu o livro O Ateneu e também com esse livro publicado, ele marcou seu nome entre os maiores romancistas brasileiros. Bom, um exemplo de obra desse movimento foi Casa de Pensão, de Aloísio Azevedo. E essa obra, ela gira em torno de um rapaz chamado Amâncio. Ele cresceu e viveu numa família muito rica e privilegiada no interior de Maranhão. Ele passou por muitas coisas difíceis na vida, porque ele apanhava na escola, apanhava em casa, o pai dele era muito rígido, severo e frio com ele, e a mãe dele era super protetora e sentimental. E tudo isso que ele passou foi formando o caráter frágil que ele tem durante a obra. Bom, quando Amâncio chegou aos 20 anos, ele resolveu cursar medicina no Rio de Janeiro. A mãe dele não ficou muito feliz com essa ideia, porque ela era muito apegada e ela ficou muito chorosa por ele estar indo embora. Mas o pai dele gostou muito e achou que iria virar um homem de verdade desse jeito e ter mais responsabilidades e formar um caráter mais maduro, assim, sabe? Quando Amâncio chegou ao Rio de Janeiro, ele ficou hospedado na casa do Sr. Campos e da sua esposa, que eram amigos dos pais dele. Eles tinham aparência respeitosa e tradicional e tinham regras bem rígidas, por exemplo, horário de chegada e saída do Amâncio. A casa do Sr. Campos foi uma ótima alternativa para o Amâncio, porque ele ia poder se concentrar nos estudos. Só que ele encontrou um amigo dele, do Maranhão, que se chamava Paiva Rocha. E esse amigo influenciou o Amâncio a ter uma vida boêmia, ou seja, baladas, orgias e festas todas as noites. E isso foi muito ruim pra ele, porque as notas dele começaram a cair e ele chegava tarde toda noite em casa. Além disso, ele começou a se envolver com a mulher do Sr. Campos, que era a Hortência. E isso foi tudo de mal a pior. O Paiva apresentou ao Amâncio um amigo dele, que era João Coqueiro, e esse amigo dele ofereceu um quarto na pensão dele. E essa pensão, ela tinha jovens que eram boêmios, eles eram corruptos e sempre iam para festas. Eles eram muito alternativos do que era para o Amâncio ter vivido, que no caso era na casa do Sr. Campos, estudando para passar em medicina.
E o Amâncio, ele tava cego pela felicidade de estar naquele lugar, porque ele tava feliz, ele podia viver do jeito que ele quisesse, ele podia ter uma vida boêmia, enfim. Mas as pessoas que estavam lá só queriam extorquir o dinheiro dele, porque ele era um jovem rico. E dessa forma, o João Coqueiro, ele armou pra cima do Amâncio e envolveu a irmã dele nisso, que ele queria juntar os dois pro João Coqueiro ficar com um pouco da herança que o Amâncio tinha. Um pouco mais pro final da história, foi que a mãe do Amâncio disse pra ele que o pai dele havia falecido e que era pra ele voltar pra casa imediatamente. E a irmã do João Coqueiro não queria, porque ela queria casar com ele pra garantir o plano de ter a herança dele. O nome dela era Amélia. Como ela não queria que o Amâncio fosse, ele resolveu ir escondido pra voltar pra sua mãe. Só que o João Coqueiro descobriu e armou pra cima dele. Ele armou 2 falsas testemunhas, um advogado, e denunciou Amâncio por ser um sedutor barato que ia arruinar a imagem da irmã dele, a Amélia. E aí, no dia do embarque, o Amâncio foi preso por um policial. O Sr. Campos queria ajudar o Amâncio, mas ele recebeu do João uma carta que o Amâncio tinha escrito para a esposa dele. E aí ele acabou não ajudando por causa disso. 3 meses depois, o Amâncio foi solto e ele comemorou com os amigos dele da pensão e fizeram uma festa. No meio da festa, o João Coqueiro ficou tomado pelo ódio e resolveu se vingar do Amâncio. Ele não gostou de ficar sendo visto como o vilão da história, então ele resolveu pegar uma arma e esperar até a festa acabar para encontrar o Amâncio. E no final de tudo isso, ele foi até o hotel que o Amâncio estava hospedado e atirou no peito dele. E a última coisa que o Amâncio conseguiu dizer foi mamãe. Os personagens da Casa de Pensão são muito bem construídos, eles têm uma personalidade própria e são bem corruptos, o que é bem o jeitinho brasileiro, como a gente fala, né? O Amâncio, no início, ele se mostra ser um menininho filho da mamãe, que tem todas as condições, mas só quer ter uma vida livre e viver do jeito dele. Porém, como ele era um menino muito ingênuo pelo modo que foi criado, era muito fácil para os amigos da pensão dele abusarem da ingenuidade dele. E é um pouco impossível odiar algum personagem, porque foi muito bem escrito e foi feito no Rio de Janeiro. E realmente parece muito que seria desse jeito na vida real. É um livro e foi escrito como se fosse uma história realista demais, entende? Então, o desfecho desse vídeo é que Casa de Pensão é um ótimo livro, é bem realista, muito bem escrito, pelo Aloysio Azevedo. É muito indicado para vocês lerem, se vocês quiserem, porque tem um impacto muito grande na sociedade.